A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 6, que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nós temos como objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Ressaltar que ao crente nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia. Também temos objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Definir rebeldia. Explicar a rebeldia de Saul. Caracterizar a liderança sem critérios de Saul. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, do verso 17 ao verso 28. Acompanhe comigo na tela. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virou-se Samuel para se ir, e ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reinado de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. O nosso texto áudio diz assim, acompanhe comigo na tela. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Paulo Breula, pastor setorial do setor de número 5, e também pastor João Pinheiro, do setor de número 4. A paz do Senhor, pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, todos os nossos irmãos que nos acompanham, os professores, todo este público abençoado que vai compartilhar conosco desta sexta aula da nossa EBD. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor também ao pastor Paulo. E queremos também cumprimentar aí todos aqueles que nos acompanham, aí os professores, todos vocês que estarão acompanhando aí esta lição, que é uma lição de suma importância para cada um de nós. Estudaremos essa lição de hoje a respeito da rebeldia e também do castigo divino por aqueles que se rebeliam. Muito bem. A respeito da definição de rebeldia e o seu conceito. Quando se iniciou e qual é o conceito de rebeldia? Pastor Paulo. Muito bem, nós olhando para a Bíblia Sagrada,
ela nos mostra e nos ensina como foi o princípio da rebeldia, né? Que todos conhecem, são as primeiras palavras que nós aprendemos, né? Desde quando começamos a ler a Bíblia Sagrada. Ela começa no céu, né? Justamente com um anjo de luz, chamado Lucifer, que em determinado tempo resolveu subir mais alto do que Deus. E ali ele comete, pastor Danilo, você ouvinte, o primeiro erro do princípio da rebeldia. Então ali começou a rebeldia. E o comentarista coloca aqui na nossa revista, dizendo, Lucifer, inimigo de Deus, Satanás se recusou a submeter-se a Deus e ele quer ser líder. John Newton comenta em seu livro Paraíso Perdido, Satanás decidiu que era melhor reinar no inferno do que servir e se submeter a Deus. Então isso já vem de um princípio, né? A rebeldia e não se sujeitar, né, à palavra ou à vontade do Senhor. Então hoje nós vemos que isso está alastrado de uma maneira tão grande, né, pastor Danilo, pastor João, a não obedecer às Sagradas Escrituras, vem a ferir muitos outros princípios e não vem agradar ao Senhor Deus. Muito bem. O ponto central da nossa lição é que o crente nascido de novo não pode praticar a prática da rebelião. A rebeldia faz parte da velha natureza? Pastor João. Com toda certeza, sim, pastor Danilo. É claro que, como já ouvimos aí o comentário do pastor Paulo, que ela tem início através de um personagem, né? Então a rebeldia, ela caracteriza, ou ela é oriunda, inicialmente do próprio Lúcifer. Mas, com a entrada do pecado no mundo, com a ação maligna na vida do ser humano, então todo o ser humano passou a ter a sua natureza contaminada. E essa natureza nós a chamamos de velha natureza, né? O que é a velha natureza? É a natureza humana contaminada pelo pecado. Então isso nós chamamos de velha natureza. Em outras palavras, toda pessoa que não nasceu de novo, que não entregou a sua vida a Cristo e não passou pelo processo de transformação, ele ainda está na sua velha natureza. Porém, a partir do momento que esta pessoa tem um encontro com Deus, que passa pelo processo chamado de novo nascimento, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e Pedro também acrescenta dizendo que nós fomos nascidos pela palavra de uma semente incorruptível, nós passamos a ter uma nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. Então, a partir do novo nascimento, o ser humano passa a ter, então, essa nova natureza. Mas isso só é possível através dessa transformação, né, que recebemos através de um encontro com Cristo, de uma mudança de vida. Então, a partir daí, nós temos essa nova natureza, o orgulho, a obstinação, a presunção, a soberba, essa desobediência, que é algo que nós vamos comentar aqui a respeito de Saul, ela faz parte da velha natureza. Mas a partir do momento que eu tenho uma nova natureza, então isso aqui ela não terá mais domínio sobre a minha vida espiritual. Então, por quê? Porque eu passei a ter uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós sabemos que todas as autoridades têm que haver um respeito. A Bíblia vai nos ensinar isso. Toda autoridade é constituída por Deus. Pastor Paulo. Pastor Danilo, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, dizendo que toda autoridade, ela é dada por Deus
e que todos nós devemos temer a autoridade. A obediência, né, do ser humano. Então pega como autoridade cristã, as autoridades civis, né, as autoridades terrenas, né, ela nos mostra que devemos sim respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E não respeita as autoridades, a Bíblia nos mostra que é rebelião. Queria, pastor Danilo, abrir um parênteses aqui, que nem todas as autoridades, né, ela provém de Deus, como nós vemos aí, a autoridade nossa, né, a autoridade da nossa Constituição, que quando ela vem aferir, né, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque devido ao homem, né, às suas leis, que ela vem aferir a Bíblia Sagrada, nós como cristãos temos que tomar uma posição, né, de não invalidar o que a Bíblia ou a palavra de Deus nos ensina. Então esta lição, esta pergunta vem a clarear. Toda autoridade provém de Deus, é instituída por Deus, mas nem todas as autoridades fazem lei conforme devemos proceder o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Muito bem, chegamos ao término do nosso primeiro tópico e já voltamos. Chegamos ao segundo tópico da nossa lição, falando como tema a rebeldia de Saul. Saul não cumpria a ordenança divina. Às vezes queremos ser mais bondosos do que Deus. Pastor João. Então, pastor Danilo, jamais o ser humano, por mais que ele seja bonzinho, né, ele tenta evidenciar essa característica, mas jamais o ser humano vai conseguir chegar tão próximo, tão perto de Deus no ato de bondade. Mas nós vemos aqui, pastor Danilo, o comportamento de Saul diante da ordem recebida. Havia uma ordem, e a ordem de Deus era severa. A ordem de Deus era aniquilar. Os amalequitas tinham que desaparecer do mapa. Jamais poderia. E quem que foi a pessoa escolhida para executar essa ordem? Saul. Ele recebe a ordem, mas uma das coisas que eu queria evidenciar aqui era que Saul, ele não era um homem transformado. Saul, ele não evidenciava um novo nascimento. Saul, ele não era uma pessoa que compreendia as coisas espirituais, pastor Danilo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que as coisas espirituais, você as discerne pelo Espírito. Então, se a pessoa não é uma pessoa transformada e não tem o Espírito de Deus, ele também não vai entender com perfeição as coisas espirituais. Então, o Saul, por não ser esse homem transformado, ele também não conseguia entender perfeitamente e executar perfeitamente as ordens recebidas. Nós temos aí, por exemplo, num fato anterior, que ele recebe a ordem de esperar 7 dias o profeta. E ele esperou, o profeta demorou um pouquinho, né? Mas ainda estava dentro do prazo. Ele terminou se antecipando, oferecendo sacrifício, e, é claro, ele apresentou todas aquelas desculpas, né? Que é uma coisa muito evidente, pastor Paulo, na vida de Saul, era que Saul tinha a síndrome de Adão. É verdade. A síndrome de Adão. O que eu quero dizer com a síndrome de Adão? É que quando Deus chega para Adão e diz: Adão, o que você fez? O que aconteceu para você estar escondido aqui? Aí ele diz: a mulher que tu me destes. Né? Isso é chamado de síndrome de Adão. Então Saul, ele tinha essa síndrome. Então ele sempre, quando o fator era positivo a seu favor, ele dizia eu ou nós fizemos. Quando a coisa não era a seu favor, ele dizia eles. Né? No caso lá do sacrifício que eu mencionei aqui, dos 7 dias, que ele tinha que esperar Samuel, ele chegou a culpar até o próprio profeta. Ele disse: o senhor demorou. O senhor demorou. O povo estava indo embora. Quer dizer, eram desculpas
que Saul estava dando. Então eu chamo isso de a síndrome de Adão. Então o que eu evidencio aqui em todo esse fator? É que Saul, ele não poupou o Agag por um ato de bondade dele, né? Porque ele queria ser tão bonzinho, né? Na verdade era um ato de grandeza. Ele tinha esse espírito. É tanto que quando ele realizou essa guerra aqui, vamos dizer, ele já foi lá no Carmelo e ergueu um memorial, né? Ele fez lá, não sei se uma estátua, alguma coisa, ele fez lá um memorial desse ato de proeza. Quer dizer, ele tinha esse espírito de grandeza. Então, tendo espírito de grandeza, a síndrome de Adão, e não sendo um homem convertido, jamais ele poderia cumprir a ordem divina. E jamais ele poderia ser uma pessoa bondosa também. Deus se arrependeu ou se lamentou a respeito de Saul. A paciência de Deus pode-se dizer que tem limites, Pastor Paulo? Sim, pastor Danilo, a Bíblia Sagrada nos ensina e mostra que a paciência de Deus, ela se enche, né? Então nós vemos aqui com relação ao tópico 2, novamente falando de Saul, né? Que deixou de executar a vontade de Deus, né? A palavra de Deus. E ele nunca se arrependeu profundamente dos seus atos cometidos, né? Nunca procurou entender que ele foi o erro. Isso é uma das coisas que abomina ao Senhor, né? Não se arrepender em relação, é um pecado que Deus não tolera. Deus, ele é longânimo, porque nós entendemos que Deus, ele dá um tempo para todos os nossos atos, seja bom ou seja mal, para que nós façamos uma reflexão e se arrependa. E o que nós olhamos na palavra e na lição de hoje, que Saul, ele nunca se arrependeu, né? Nunca achou lugar para o arrependimento no seu coração. E aí, a falta de se arrepender é uma rebelião, justamente, que vem trazer a distância de Deus do homem e o homem se distanciar de Deus. Uma realidade que nós vivemos hoje. A palavra se arrepender, são poucos os que se arrependem dos seus atos. E o que eu entendo é que um homem que tinha tudo, um rei que tinha tudo, tinha um reinado na sua mão para fazer um excelente reinado, tomou um rumo ignorado à palavra de Deus, a ponto de Deus negar e dar um fim no reinado de Saul e Saul ser substituído pelo próximo rei. O pecado de rebelião é considerado como pecado de feitiçaria. Existem cristãos com essas práticas nos dias atuais? Pastor João. Pastor Danilo, essa sua pergunta ela é bem contundente, né? E nós vamos tentar respondê-la, né? Foi mostrado aqui na lição que o pecado de rebeldia, como a feitiçaria, né? E ela se torna uma oposição a Deus, é claro, né? Dentro dessa colocação, dessa pergunta, nós sabemos que, por mais que o ensino seja negligenciado em nossos dias, né, estamos falando aqui num contexto geral, mas todo cristão sabe que jamais ele deve se envolver com a prática de feitiçarias e adivinhações, horóscopos, todas essas vias, né, que as pessoas pensam que possa ter algum tipo de comunicação ou algum tipo de revelação, né? E eu quero chamar a atenção aqui para os nossos dias e para o nosso meio, né? Porque às vezes nós não buscamos assim um contato através da feitiçaria, através da adivinhação, através do horóscopo, mas como crentes, às vezes algumas pessoas vão em busca do profeta, vão em busca daquela pessoa que se intitula profeta, né? E às vezes a pessoa não está nem
pensando em profetizar para alguém, mas ele percebe que a pessoa chega lá, pastor Paulo, e a pessoa chega lá com aquele intuito de receber uma revelação, uma orientação, e ele termina fazendo aquela pessoa, né, praticamente que profetizar ou revelar alguma coisa ali na mar, né? É uma forma que eu entendo. Então, esse tipo de prática, ela não é uma prática aconselhável para ninguém. Eu entendo que quando Deus quer falar conosco, Ele fala. Ele fala através de pessoas, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através do seu Espírito Santo na nossa mente, Ele usa circunstâncias, Ele usa situações para falar conosco. Quantas vezes eu já ouvi a orientação de Deus, recebi a revelação de Deus, né? Sem que fosse necessário ir atrás de um dito profeta ou revelador que vai trazer uma revelação especial. Então eu chamo a atenção para isso, que devemos ter muito cuidado no que diz respeito a essas coisas, tá? O Saul, que nós estamos aqui referindo sobre ele terminou os seus dias nessa prática. Por quê? Como resultado dele não ser essa pessoa transformada, como resultado dele ser uma pessoa rebelde, né, ele terminou os seus dias indo atrás de uma feiticeira. Né? Vê que fim que levou este homem por causa dessa prática. Então a gente precisa ter muito cuidado a respeito disso. Muito bem, chegamos ao término do nosso segundo tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, que tem como título Saul, um líder sem critérios. Ele não sabia esperar. Ultrapassar etapas no ministério pode trazer consequências? Pastor Paulo. Sem dúvida alguma, pastor Danilo e pastor João, que traz muita consequência. Porque todos nós devemos sim esperar o momento de Deus, o agir de Deus. Aqui nós vemos um líder que teve um começo de uma liderança extraordinária e o término de uma liderança terrível. E como se fala de esperar, um dos critérios de Deus é esperar. Então, quando se fala de uma liderança ou de um líder, que todo líder, que ele é escolhido de Deus, é o chamado de Deus, ele sabe que no tempo de Deus, essa liderança ela vai fluir, ela vai crescer. Então, se nós fosse falar hoje de esperar, é polêmico e é bastante sério. Hoje, a questão do obreiro, né? Não esperar o momento de Deus e a hora de Deus. Nós vemos que até o nosso próprio pastor Polini nos ensina que às vezes até numa eventual troca de obreiro ou escolha de um novo obreiro, é de Deus que se compadece, é Deus quem dá, é no tempo de Deus. E o que nós vemos hoje, que muitas vezes o homem quer ficar no tempo dele. E o tempo do homem não funciona, não dá certo. E até vou mais a fundo, pastor Danilo, pastor João, que muitos obreiros hoje frustrados com o ministério, e muitos até chamados por Deus, é porque não souberam esperar a hora de Deus no seu ministério. São frustrados, muitas vezes revoltados contra até a administração da igreja, até contra seu pastor, por não esperarem o tempo de Deus, por não esperar o momento de Deus. E aqui nós vemos a prova de um líder que, sem critério, sem a direção de Deus e sem paciência, leva ele a uma derrota tão grande, que é uma história que está registrada, verídica. Então, o que eu quero deixar, pastor Danilo e pastor João, tenha paciência, espere. O que Deus tem para você é somente para você e ninguém vai poder tirar de você. Eu gostaria de abrir aqui uma exceção, num tema tão importante, e utilizar aqui nosso pastor João
para também comentar a respeito desse assunto. Pastor João. Então, pastor Danilo, pastor Paulo, dentro dessa questão aí de saber esperar, inclusive a nossa lição aqui, ela diz que o obreiro, ele tem que ter essa característica, aprender a esperar. A nossa igreja, ela tem uma hierarquia formada, né, de ascensão ministerial. Nós temos aí, quando a pessoa começa a ser um cooperador na igreja, então, primeiro ele passa pelo diaconato, depois pelo presbitério, depois o cargo convencional de evangelista e depois ser pastor. Depois que ele recebe essas ordenações, né, que ele é um pastor ordenado, existem outras questões. Nós temos na nossa Assembleia de Deus, por exemplo, o pastor presidente, o pastor auxiliar. No nosso caso aqui, nós atendemos um setor e tem aquele pastor que dirige a congregação. Então, a gente precisa aprender essas coisas, entender essas etapas e não queimá-las, porque se a gente queimar essas etapas, pode nos acarretar um prejuízo ministerial muito grande. E a gente tem visto, conforme as palavras do pastor Paulo, só acrescentando, muitas pessoas têm perdido a paciência e têm saído do ministério, né? Tem saído do ministério para abrir um outro ministério, entendeu? São pessoas impacientes. Espera o momento de Deus. O momento de Deus vai chegar, como bem disse o pastor Paulo. Muito bem, pastor João. Nós sabemos que Saul foi rejeitado como rei. A primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 1, existem líderes que andam segundo a sua própria direção? Pastor João. Então, pastor Danilo, o texto bíblico diz que Deus rejeitou a Saul, né, pelas suas práticas, pela sua desobediência e rebeldia, né? O texto de 1 Timóteo 4:1 nos diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então eu penso, pastor Danilo, que se na época de Paulo já existia essa classe de pessoas, imagine hoje, imagine os nossos dias, quantas pessoas estão aí se dizendo líderes, se dizendo homens de Deus, se dizendo pessoas que têm uma revelação especial, mas que na verdade estão sozinhos. São pessoas que são rejeitadas por Deus, pessoas que não foram chamadas por Deus para o exercício do ministério, para ser um líder de almas, mas estão aí. E como os nossos dias são dias difíceis, dias trabalhosos, o inimigo de Deus e dos homens tem se aproveitado dessa nossa era, dessa nossa época, para enganar as pessoas. E ele tanto engana as pessoas que têm conhecimento bíblico, como pessoas também que não se dispõem a esse conhecimento. Então ele tenta enganar, sejam pessoas comuns, sejam pessoas do ministério, ele está sempre trabalhando nesse quesito. Então eu entendo que existem muitas pessoas que, assim como Saul, já foram rejeitadas por Deus, mas estão aí, estão por aí. Eu ouvi uma pequena história que vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Um certo cidadão, ele monta no seu cavalo e sai correndo tudo em direção a uma farmácia para buscar um remédio para sua esposa que estava passando mal. Ao chegar na farmácia, ele desceu do seu animal, foi lá comprar o medicamento e ele volta e monta no seu cavalo. Quando ele monta no seu cavalo, o seu cavalo não se mexe, não tem nenhuma reação, não sai do lugar. Aí ele ficou apavorado com toda aquela situação. Mas o que aconteceu? Eu cheguei aqui correndo, né? E agora o cavalo nem se mexe. Aí o farmacêutico, né, veio ali, deu uma olhada, cutucou, mexeu ali com o cavalo e tal, o cavalo estava morto. Aí a moral, o homem perguntou assim, mas como que ele chegou aqui correndo agora? E o farmacêutico disse, não, ele já morreu, já tem vários minutos que ele morreu. Mas como que ele chegou aqui correndo? Daí o farmacêutico disse, não, ele chegou aqui no embalo. Do jeito que você estava correndo, ele chegou até aqui.
É claro que a gente sabe que isso não seria uma verdade absoluta, né? A gente sabe disso, mas serve para ilustrar o que eu quero dizer agora. O que eu quero dizer? É que existem muitas pessoas que estão no embalo. Já morreram faz tempo, esqueceram de cair. Já faz muito tempo que foram rejeitados por Deus, mas ainda estão aí em algum tipo de liderança. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos guarde e que sejamos pessoas realmente escolhidas e aprovadas por Deus. Muito bem, nós colocamos aos professores que é algo muito importante. Não é como começa o Santo Ministério, é como termina o Santo Ministério. E eu quero aproveitar também, a respeito deste texto, poder compartilhar convosco também as palavras do pastor Paulo. Muito bem, nós ouvimos aqui a colocação do pastor João e pastor Danilo e você ouvinte. Hoje, o mundo que nós vivemos hoje, o mundo do imediatismo e de tantas outras coisas como a rebelião, a falta de espera, a falta de critério, nós vemos hoje um título de muitos homens de Deus. Mas nós também sabemos que há muito pouco Deus nos homens. Estes homens que são de Deus e não têm Deus, têm pouco Deus, são eles que nos enganam, são eles que enganam você, enganam a mim, enganam milhares de pessoas. Talvez por isso que muitos sofrem, porque houve pessoas que se intitulam de Deus e não têm Deus. Já perderam o seu critério, já perderam o seu chamado, mas continuam que nem o final de Saul, enganando a muitos. Isso Deus não tolera. Fuja, corra desse tipo de pessoa. Você tem o discernimento de Deus. Deus dá o discernimento a você. Cuidado, procure um pastor, um homem que tenha Deus na sua vida e que não se intitule de homem de Deus. Uma observação, existe sim homens de Deus, homens que dão prova, que estão com seu ministério até o dia de hoje, trabalhando, fazendo a obra, dando a vida pela obra e arrebanhando. E a prova desses que tem pouco Deus, você encontra em qualquer lugar, me perdoa a expressão, em qualquer esquina. Deus abençoe. Muito bem, chegamos ao término da nossa lição de hoje e vamos para a nossa conclusão. Acompanhe comigo na tela. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Paulo. Muito bem, pastor Danilo, foi uma honra estar aqui, participar desse trabalho, desta escola. E aqui fica nossos agradecimentos a todos os nossos telespectadores, ouvintes e também que estão nos assistindo. Quero mandar aqui o meu carinho, fazer um agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, grande homem de Deus, nosso pai, ensinador da palavra de Deus. Também agradecer ao pastor Danilo, a coordenação da Escola Bíblica, da EBD, que está na mão da sua pessoa e dos demais companheiros. E também ao pastor João. Deus abençoe, pastor João, Deus abençoe pelo carinho. E se Deus permitir, logo nós estaremos de novo fazendo aquilo que mais gostamos de fazer, né? Ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Considerações, pastor João. Então, pastor Danilo, primeiramente, né, agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui, né, fazendo comentário, né, a respeito dessa lição que é de suma importância, né, e agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, por nos ceder aí essa oportunidade. A gente conhece muito bem, sabe que ele é uma pessoa muito voltada para o ensino da palavra de Deus, e isso aqui só agrega aquilo que já é o desejo do coração do nosso pastor, né? E também agradecer aí a sua pessoa pelo convite,
uma boa iniciativa, os parabéns, né, por essa iniciativa, muito interessante, muito importante. Eu creio que será agregado muitas coisas boas aí aos nossos professores, às pessoas que assistirem, né, que acompanharem estas aulas, né. E agradecer também aí o pastor Paulo, né, que nos fez companhia aí nesse comentário. E como ele mesmo disse, né, de repente, numa outra oportunidade, poderemos estar juntos para comentar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que vai nos acompanhar. Espero que você tire aí um bom proveito daquilo que foi comentado aqui hoje. Até a próxima. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor José Polino, toda a diretoria, todos os setoriais que nos apoiam neste projeto, também todos os setoriais das cidades satélites, né? E também, a respeito da lição, essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer a Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Frisando bem, professor, que obedecer é melhor do que sacrificar. Quero agradecer ao pastor João Pinheiro, pastor Paulo Breula, por essa honra de termos o senhor conosco aqui para comentar essa lição. E quero vos convidar para a nossa próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem como tema Davi é ungido rei. Espero você e fiquem todos na paz do Senhor.